Fala, galera. Vamos embora para a correção simuladinho 3 do Heavy Show Enem. Primeira questão. Um fazendeiro tem como meta colher 864 hectares de soja em 30 dias. No início do mês, ele contrata por 12 dias 30 trabalhadores, utilizando 3 máquinas. É um regime de trabalho de 6 horas diárias, conseguindo colher 24 hectares por dia. Então, se você pega e faz 12 vezes 24, você vai obter no total 288, não é mesmo? Tudo bem até aí? Legal. Então, sobra 864 menos 288. Isso aqui vai dar, cadê? 26, 24, não. 576? Isso? Perfeito, perfeito, Sally. 576. Pronto. Então, a gente já vai perceber que vai precisar produzir no restante, nos 18 dias restantes, 576 hectares, tá? Então, vamos primeiro entender isso aqui, ó. Você concorda que em 12 dias, ele trabalhando com 30 trabalhadores, utilizando 3 máquinas, em regime de 6 horas, produziu 288? Legal. Entusiasmado com o resultado e a fim de cumprir a sua meta, o fazendeiro resolve contratar sobre o regime de trabalho de 6 horas diárias mais 10 trabalhadores. Então, vai ser novamente 6 horas, mais 10 trabalhadores, então são 40 trabalhadores. E para isso que aconteça, supondo que o ritmo de trabalho seja o mesmo, o fazendeiro deverá. E aí vocês acham que vai ter que aumentar o número de máquinas? Diminuir o número de máquinas? O que é que a gente acha, né? Então, temos 18 dias. Quantas máquinas a gente vai precisar para produzir 576? É isso aí? Legal. Então, setinha para baixo aqui. Se a gente tem mais dias, a gente precisa de menos máquinas, concorda? Então, é inversamente proporcional. Se a gente tem mais trabalhadores, a gente precisa de menos máquinas. Só que se a gente tem uma produção maior, a gente precisa de mais máquinas. E as horas são indiferentes, porque os valores aqui são iguais. Mas se a gente tivesse mais horas, seria menos máquinas, concorda? Então, vai ficar assim, 3 sobre x é igual a 18 sobre 12, vezes 40 sobre 30, 6 sobre 6, e como é diretamente 288 por 576, tudo bem? Bacana, hein? Legal. Ah, corta um 0 com 0, 6 com 6, né? Dá para cortar aqui 18 com 12, dividir por 6 aqui dá 3 e aqui dá 2. Aí corta um 3 com 3 e 4 com 2 dá 2. Interessante, não é isso? E aí você percebe que 288 vezes 2, não é mesmo? É provavelmente 576. Então você corta, você acha que x é 3. Ou seja, você precisa do mesmo número de máquinas. Gabarito certo, letra A, uma questão de regra de 3 composta. Bacana. Vamos para a próxima questão. Na segunda questão, deixa eu só ver se o áudio está saindo bacana. Bacana demais. Cadê? Aqui. Para a comemoração da formatura dos alunos do 9º ano, a direção procurou uma pizzaria que oferece serviço de rodízio. A pizzaria tem capacidade para 160 pessoas e ficou acordado que no dia da colação de grau, a pizzaria não abrirá para o público externo, ou seja, toda a estrutura do estabelecimento será ofertada aos formandos, seus amigos, funcionários do colégio e familiares. Bacana. No contrato ficou estabelecido também que cada convidado que comparecer à festa pagará R$ 72. Porém, como o estabelecimento estará fechado para clientes externos, cada convidado deverá pagar uma multa de R$ 12 por cada pessoa que deixar de comparecer. Interessante. Analisando os dados acertados, já percebeu que a arrecadação do evento será. E aí, vamos lá. Vamos concordar que a receita é o preço vezes a quantidade. Interessante. Bom, e aí o que é que acontece? Nós temos que o preço inicial é R$ 72 e a quantidade inicial é 160. Só que toda vez que uma pessoa faltar, você concorda que aqui vai ser menos x, x é a quantidade de pessoas faltantes,
Cada pessoa vai pagar 12x a mais. Se faltar 5, 12 vezes 5 dá 60. Então, beleza. Então, a gente percebe que isso aqui vai dar uma função do segundo grau, e ela provavelmente não poderá ser diretamente proporcional, porque para ela ser proporcional, a razão entre as grandezas sempre tem que dar uma constante, e não é o caso aqui, não é mesmo? Então, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos fazer a distributiva aqui, ou a gente já sabe que quando multiplicar 12x vezes menos x vai dar menos 12x ao quadrado. Então, quando A é negativo, quando A é menor que zero, a gente sabe que a cavidade é voltada para baixo, e ela tem um ponto máximo. Então, ela vai ser letra A ou letra C. Vamos então agora calcular o x do vértice, para depois ver a quantidade ideal de participantes. Para calcular o x do vértice, eu vou achar as raízes, e eu igualo os parênteses a zero. Menos 7,2. X igual a menos 6. E a outra, 160 menos x igual a zero. X igual a 160. Que lindo! E aí, a gente faz que o x do vértice é a média aritmética da raiz. Menos 6 mais 160 dividido por 2. Que dá 154 dividido por 2, que dá 77, é isso? Que lindo! Bom, então, 77 é a quantidade, é o x do vértice, ou seja, para a gente ter a receita máxima, 77 pessoas deveriam faltar. Então, quantas deveriam estar presentes? 160 menos 77. Mas aqui a gente já acha máxima se exatamente 77 convidados faltarem. Então, o gabarito também é a letra A. Interessante a questão, né? Uma função de second degree, segundo degrau, ou segundo grau, segundo degrau. Terceira, os vendedores de uma empresa de eletrodomésticos recebem um salário de 2.300 para o caso de não alcançar a meta de vendas estabelecida em R$ 20.000. No caso de ultrapassar essa meta, eles passam a receber um acréscimo de 2% sobre o valor das vendas acima da meta. Tem que ser acima da meta. Então, você concorda que ele vai ter um valor fixo, que é 2.300, e ele vai ganhar 2%, 2% é 0,02, do que ele vender, concordo? Mas isso tem que ser passar da meta. Então, vai ser V menos 20 mil. Se ele vender 30 mil, ele vai ganhar 2% da diferença entre 30 mil e 20 mil. Interessante a questão, não é mesmo? SV 2.300 mais 0,02V menos, e aí você já sabe, isso aqui vai dar 400. Então, SV 1.900 mais 0,02V. Letra B, B de bola. Vamos para a próxima. Quarta questão, a questão de função do first degree, primeiro grau. Após estudos sobre o tempo de vida útil das baterias celulares, descobriu-se que o percentual de carga da bateria varia linearmente em função do tempo. No gráfico a seguir, vê-se o percentual P da carga de dois celulares. De acordo com o gráfico, após quantas horas o percentual dos dois foi o meio? Ele quer saber esse ponto de encontro. Então, para isso, a gente precisa achar as funções. Essa primeira aqui, eu vou chamar de y1, e a segunda eu vou chamar de y10. Tá bom? De boa. Então, vocês concordam que a primeira é assim, y1 é igual a t mais 96? Porque ele está cortando o eixo y no ponto 96. E a segunda, y2 é igual a t mais 80. Porque ele está cortando no ponto 80. Fechou? Legal. O que é que a gente precisa? Esses taxas de variação são diferentes, tá? Aqui é A1 e aqui é A2. A gente pode fazer de dois jeitos. Acho que o jeito mais fácil é o seguinte. A gente não já sabe, já usou esse ponto aqui, 96. Quando o tempo igual a 0 e y igual a 96, a gente pode usar esse ponto agora. Quando t igual a 8, y igual a 0. Vou botar assim, ó, 0 é igual a 1 vezes 8 mais 96. Aí, menos 8A1 igual a 96. A1 é 96 dividido por menos 8, que vai dar menos 12. Então, a sua função é assim, menos 12t mais 96. E a segunda, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando t igual a 10,
o y2 vai dar zero. Aqui é o y1, né? Aqui o y2 vai dar zero. Vai ficar assim, ó. Zero é igual a 2 vezes 10 mais 80. Menos 10 a 2 é igual a 80. A 2 igual a 80 dividido por menos 10, que vai dar menos 8. E aí a função fica assim, ó. Menos 8t mais 80. Pronto, agora igualar as duas. Y1 de t igual a y2 de t. Menos 12t mais 96 é igual a menos 8t mais 80. Vou passar o menos 12t para cá e o mais 80 para cá, certo? Vai ficar assim, 96 menos 80 é igual a menos 8t mais 12t. Que lindo! 16 igual a 4t, t igual a 4. Agora de certo, letra C. Tá? Após 4 horas, o percentual de carga dos dois celulares vai ser o mesmo. Poderia usar em forma percentual, 96, poderia botar em forma decimal, 0,96, tá? Mas para facilitar a nossa vida, é melhor trabalhar com números inteiros. Quinta questão, uma questão de second degree, não é mesmo? Vamos lá. Um pássaro situado num poste de luz a 9 metros de altura, em relação ao solo, faz um mergulho parabólico. Opa, então a gente já sabe quanto é que vale isso aqui, concordam? A gente já sabe quanto é que vale isso aqui. A gente já sabe que o M vale quanto? O M vale 9. Tudo bem. Ok. Faz mergulho, pá, pá, pá. E logo em seguida faz outro voo parabólico atingindo uma altura máxima de 8 metros, descendo novamente ao solo para pegar outro inseto. Tudo bem. Aí, assim, um matemático que observava todo o movimento desse pássaro esboçou o gráfico H em função de T, no tempo X, em segundos. Após os cálculos, descobriu as funções. Então, essa aqui a gente já descobriu, né? Que é menos x ao quadrado mais 9. Massa. Em que a altura é em metros e a função t é em segundos. Já está repetido isso aqui, né? O valor da soma dos coeficientes m, n e p. Tudo bem. Então, tipo, essa segunda parábola é representada por essa função aqui. E se você perceber, ele deu algumas informações importantes. Por exemplo, quando x é 3, quanto é que vale a altura? Zero. Então, você pode botar assim, ó. Quando x igual a 3, a gente já sabe que a altura vale quanto? Zero. Interessante. Isso já é muito importante, certo? Qual é o outro ponto também? Quando x igual a 11, tu também já sabe que a altura vale quanto? Zero. Boa. E tu sabe que o x do vértice, aqui é 7, né? E o x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Então dá para tu descobrir também uma outra informação importante. Tu pode descobrir o seguinte, ó. Eu sei que o x do vértice é 7. O x do vértice é menos b sobre 2a, igual a 7. Vou dizer que menos b é igual a 14a, não é isso? Aí o b é quanto? N. E quanto é o a? Menos 1 meio. Olha que legal. Então o n vai dar 7. Então isso já é bom, porque tu já sabe que tua função vai ficar assim, menos x ao quadrado sobre 2, mais 7x, menos p sobre 2. Esse é o h de x. E agora, para tu descobrir p, tu pode substituir aqui, ó. Quando x igual a 3, h igual a 0. Vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos, aí, 3 ao quadrado sobre 2, mais 7 vezes 3, menos p sobre 2. Vou passar o p sobre 2 para lá, tá bom? Vai ficar assim, ó, p sobre 2 é 21 menos 9 sobre 2. Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 42 menos 9. Ou seja, o p vai dar quanto? 33, não é isso? É isso aí. Então, a soma m mais n mais p vai dar quanto? M, a gente descobriu que é 9, o n a gente descobriu que é 7, e o p a gente descobriu que é 33. Então, vai dar 49. Bom, 49 ele é um quadrado perfeito. Quanto é a raiz de 49? 7. Ele é primo? Não. Ele é prima, tem que ter 4, é só 4 divisores. Ele é divisível por 1, por menos 1, por 7, por menos 7, por 49, menos 49. É negativo? Não.
Ele é um cubo perfeito. Para ele ser um cubo perfeito, a raiz cúbica desse número tem que dar um número inteiro, não é? Ele é um quadrado perfeito, a raiz de 49 é 7. E ele é maior ou igual a 50, falso. Então, D de Deus. Questão interessante, questão boa, bacana de se fazer. Sexta questão. O dono de um terreno retangular ABCD, de lados AB medindo 4 e AD medindo 10 metros, né? 4 metros e 10 metros, irá dividir em duas regiões planas, utilizando uma cerca representada pelo símbolo PQ. A área da região triangular APQ será reservada para o cultivo de plantas, e a divisão será feita de tal modo que, tomando o ponto P, pertencente ao lado AB, será tomado o ponto Q, pertencente ao lado AD, tal que AP, cadê? AP igual a DQ. Então, tipo assim, se aqui é X, aqui vai ser X também. Então, aqui vai ser 10 menos X, concorda? Pronto. Ele diz assim, a expressão da área SX será representada por... Pronto, SX, galera, é justamente a área de um triângulo. Base vezes a altura sobre 2. E aí vai ficar assim, 10x menos x ao quadrado sobre 2, não é mesmo? 10x sobre 2 dá 5x, e fica menos x ao quadrado sobre 2, dando aí, obviamente, que o gabarito certo é a letra E. Valeu, gente. Tamo junto. Cheiro para vocês. Sétima. Uma questão de função trigonométrica. Marés são alterações cíclicas do nível das águas do mar, causadas pelos efeitos combinados da rotação da Terra com as forças gravitacionais exercidas pela Lua e pelo Sol sobre o campo gravitacional da Terra. Os efeitos das marés traduzem-se em subidas e descidas periódicas do nível das águas, cuja amplitude e periodicidade são influenciadas por fatores locais. A altura da maré em um determinado ponto é dado por... Então, ele te dá uma função aí, trigonométrica, cossenoidal. Tomando um cafezinho aqui, tá? Aí ele pergunta, na qual tem-se que a altura f de t, em função do tempo, é S. Sendo assim, durante as 24 horas de um dia, os horários que a maré fica mais baixa são... Bom, quando é que a maré vai ficar mais baixa? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual é o período dessa função? O período é dado por 2π sobre o módulo de m. Lembrando que m é o valor que acompanha a variável. No caso, o m aqui, ele é π sobre 6. Você vê no gráfico. Então, o período é 2π dividido por π sobre 6. Quando eu tenho a divisão de frações, eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, dando um total de 12 horas. Então, a cada 12 horas, os valores vão se repetir. Para que a maré fique mais baixa, a gente vai ter que usar o cosseno 1 e menos 1. Vai ficar assim, f de t é 1,5 mais 1,4 vezes 1, que dá 2,9. E f de t, tá? Botei f de x, mas f de t. F de t, 1,5 mais 1,4 vezes menos 1, que vai dar 0,1. Então, a gente percebe que a maré mais baixa é quando o cosseno é menos 1. Então, a gente vai dizer que o cosseno, π a gente bota 180, tá? T sobre 6, vai ter que dar quanto? Menos 1. Pode cortar logo 180 com 6, dá 3t. E aí você tem que pensar assim, qual é o ângulo que o cosseno dá menos 1? A gente sabe que é o cosseno de 180, né? A gente vai dizer que 30t tem que ser quanto? 180. E o t vai dar 180 dividido por 30, que vai dar 6 horas. Então, às 6 horas vai acontecer, como se repete de 12 em 12 horas, então 6 horas é o primeiro, depois 6 mais 12 é o segundo, depois 18 mais 12 é o terceiro, e assim sucessivamente. Então, 6 e 18, letra C. Salim, mas vai dar maior do que 24 horas. Então, você pega esse valor e divide por 24 e utiliza o resto, ok? Bacana demais, hein? De acordo com as informações contidas no gráfico, considerando que a variação permaneça a mesma do período de 1990 a 2000, o número esperado de, de nascimento de pessoas com nome Enzo no período de 2000 a 2010. Ele está dizendo que a taxa de variação é a mesma, gente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, quanto é a taxa de variação aqui? A taxa de variação é 44.056 menos 2.088 dividido por 2.000 menos 1990.
Legal. Se você fizer isso aí, ó, 44.056 menos 2.088 dá 41.968 dividido por 10. Então, ele está dizendo que a cada 10 anos, o número de pessoas com o nome Enzo é 41.968. Então, se em 2000 você tinha 44.056, em 2010 você vai ter isso mais 41.968, certo? Que vai dar 86.024. Que linda. Questão boa, questão safe. Letra C de Cristo. Espero que tenham gostado, gente. Um cheiro e até o próximo simulado. Valeu!